Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui, assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Até aí tá bom, o restante eu vou explicando. No último domingo, que eu falei sobre o capítulo 3, eu falei sobre qual era o plano de Noemi, sogra de Ruth, para que Ruth arrumasse um marido. Havia possibilidade de um homem, de um resgatador, que é Boaz, e então a sogra dela disse para ela: olha, você precisa ir lá agora onde eles estão colhendo, se arruma, se produza, passa um Mary Kay, faça uma progressiva, mas uma bonita, e o restante você pode deixar que ele vai fazer. Isso foi o que eu falei na última semana, né? Uma síntese bem rápida. Só que Boaz, ele queria fazer o que é correto diante do Senhor. Ele não atropelou as coisas, mas ele sabia que antes dele havia um outro resgatador, uma outra pessoa que poderia casar com Ruth na frente dele, inclusive adquirir todas aquelas terras comprando. É o que nós vemos aqui no capítulo 4 do livro de Ruth. E eu não sei se você já assistiu aquele filme, eu acho que é antigo, 2004, 2006, não lembro, Troia. Esses filmes de guerra são maravilhosos. O filme Troia, ele começa com uma frase magnífica. Põe ali, por favor, João. O filme ele começa assim, com o narrador dizendo: o homem é assombrado pela vastidão da eternidade. Então, perguntamos a nós mesmos: irão nossos atos ecoar através dos séculos? Muito tempo depois que tivermos partido, estranhos vão ouvir nossos nomes? Vão querer saber quem éramos, com que coragem lutamos e o quanto intensamente amamos? O filme de Troia começa com essa frase, e este tema percorre toda a história da guerra. Qual a história? Fazer um nome para si. Ser alguém grande. Deixar de ser mais um na multidão e ser aclamado pelas pessoas, não apenas enquanto se vive, inclusive depois que se morre. Tanto é que Aquiles, a personagem principal, a mãe dele tem uma profecia para ele e diz assim: Aquiles, isso a mitologia grega também conta, o livro de Homero, a Odisseia, diz assim: Aquiles, você tem 2 alternativas. Você vai ficar aqui em casa, na sua terra, com o seu povo, e terá uma vida longa e uma vida tranquila, todavia o seu nome será esquecido. Ou, a segunda opção, você vai para a guerra, morre cedo, mas o seu nome será eternizado. E não precisa falar qual opção Aquiles escolheu. É claro que ele escolheu a segunda opção. Fazer o nome grande, fazer o nome imortal, é algo que permeia a humanidade. Não apenas na história secular. Biblicamente nós vemos isso também. Lembra a Torre de Babel? Qual era a motivação daqueles homens? Qual era? Olha, façamos para nós um nome grande. Este era o objetivo daqueles homens. Este é o desejo de muitas pessoas. E este talvez seja o seu desejo. Sair do anonimato e de fato ser alguém conhecido. Seja internacionalmente, ou no seu país, ou pelo menos no seu bairro. Este é o desejo da maioria das pessoas. Não ser conhecido apenas aqui, nesta geração, mas que o seu nome continue por toda a eternidade. Não é isso que nós vemos? Onde youtubers vendem até a mãe, se possível for, para conseguirem um pouco de fama. Pessoas fazem de tudo para chegar aos milhões de seguidores nas redes sociais. Se tiver a oportunidade de aparecer num jornal, numa TV, de ser conhecido por onde anda, isso é a glória. Este é o desejo da maioria dos homens. Infelizmente, isso é estimulado, inclusive, dentro da igreja. Porque, convenhamos, ninguém quer ser desprezado. Ninguém quer ser um Zé Ninguém. Todavia, devemos tomar cuidado, porque os objetivos orgulhosos do nosso coração, eles militam contra a ordenança de Deus, que é o quê? Seja humilde. Sirva, ao invés de ser servido. Este é o padrão para mim e para você. Fazer um nome grande pode transformar-se em um ídolo na vida do cristão. E este ídolo, que é o seu próprio nome,
quer ser conhecido, quer ter fama, sucesso, pode acabar desviando do caminho do Senhor. Hoje eu vou falar de como ter o seu nome grande. E biblicamente só há uma forma, sabe qual? É através do nosso sacrifício a Cristo e vivermos em prol do seu próprio povo. Não há outro caminho. Sim, o cristianismo ele é totalmente antagônico aos pastores coaching, que dizem que você será um sucesso, que tudo vai dar certo, que você vai ter um nome grande, que você vai ser cabeça e não cauda. Não, o cristianismo verdadeiro, ele vai contra. Ele diz, sirva. Seja, se possível, aquele que as pessoas nem lembrem, mas faça aquilo que é correto. Eu quero passar aqui alguns princípios esta noite. Põe o primeiro, por favor, ali, meu irmão. Aquele que perde, ganha. Foi isso que nós lemos aqui. O versículo 2 de Ruth vai dizer assim, capítulo 4. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então disse-lhe, ó fulano, chega-te para aqui, assenta-te. E ele veio, virou-se e se assentou. No capítulo anterior, Ruth, parafraseando, ela praticamente se ajoelha aos pés de Boaz e diz, casa comigo. E Boaz, ele era um dos resgatadores, que como Noemi tinha perdido toda a sua fortuna, havia apenas 2 homens naquela nação que podiam resgatar a fortuna e elas. E um desses homens era Boaz. Foi o que eu expliquei na última semana, o Goel, aquele que podia resgatar. Aqui, esse resgatador, ele fica animado. Boaz fica animado. Só que ele não pode atropelar as coisas. Ele não pode ferir a lei de Deus. Ele tinha interesse em Ruth. Sabia que ela era uma mulher virtuosa. Só que ele não queria atropelar as coisas. Não queria colocar o carro na frente dos bois. Então ele disse, espera aí, Ruth. Vamos fazer as coisas da melhor maneira possível. E então o que ele faz? Logo cedo, ele vai ao portão da cidade, onde as negociações eram feitas. Era como se fosse a praça onde fica se trocando mercadoria aqui de nossa cidade. Só que lá era o portão, de fato, as cidades eram cercadas por muralhas e as pessoas negociavam ali. Era no portão da cidade que, inclusive, os elogios para a mulher virtuosa de Provérbios eram feitos. Então ele vai ali. Ele chama os anciãos como testemunha e diz assim, eu preciso que vocês testemunhem a respeito da proposta que eu vou fazer para esse homem. Boaz, ele é um grande homem, porque ele tinha uma mulher aos seus pés, à noite, ninguém perto, e mesmo assim ele não faz nada. Ele diz, espere, leve comida para sua casa, para sua sogra, e eu vou tentar resolver isso da melhor maneira possível. Qualquer outra pessoa sucumbiria diante de uma tentação dessa. O cara solteiro, Ruth viúva, ninguém está vendo, ele o patrão, ela a empregada. E mesmo assim o que ele faz? Nada. Ele quer agir como a lei do Senhor ordena. No versículo 4 até o versículo 6, nós lemos assim, resolvi, pois, informar-te disso, dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há, senão tu, que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele, eu resgatarei. Boaz disse assim para esse homem, olha, Noemi voltou quebrada de Moabe, trouxe consigo Ruth. Só que aqui ele não cita Ruth ainda, ele vai citar depois. Noemi voltou quebrada, e ela tem várias terras. Você pode comprar as terras dela de novo, que era só o resgatador que podia, um parente próximo. Ele diz, você quer comprar? E aquele homem, claro que quer. É isso que ele vai responder aqui. Eu resgatarei. Só que o interessante era o seguinte, qual que era o plano desse homem? Desse homem que a Bíblia não cita nem o nome dele, percebe? O fulano. Em algumas versões está o amigo. Propositalmente, você vai ver. O plano deste fulano, deste homem, era o seguinte. O que estava em jogo, alguns teólogos dizem, e os historiadores também, não era a compra em si do terreno de forma vitalícia, mas era o usufruto da terra. Ele, comprando aquilo lá, ele teria o direito de usar durante longos anos aquelas terras, mas depois de uma determinada data, automaticamente aqueles terrenos teriam que voltar para a família de origem, no caso para a família de Noemi. E o que aquele homem pensa? Calma aí, só tem Noemi, viúva, já mais velha, não há outro parente. É só eu resgatar,
eu banco a viuvinha durante alguns anos, depois o que vai acontecer? Ela vai morrer e a terra de fato vai ser minha. Não apenas por um período, mas definitivamente vai ser minha. Basta eu cuidar dela por algum período. Ou seja, algo totalmente lucrativo. Mas aí, então, Boaz diz assim para ele, só tem outra coisa que eu não te falei. Ela tem uma nora chamada Ruth. Assim que você resgatar as terras, você também precisa resgatar Ruth, que é viúva de Malom. E o primeiro filho que ela tiver de você, como era a lei de Israel, vai ser considerado filho dele. E o que ia acontecer com isso? Aquelas terras, no período que tivessem voltado para a família, iria para a família de Ruth e de Malom. Então o que ele diz? Deixa quieto. Melhor não. Acho que eu mudei de ideia, de repente. Não, pode resgatar você. O interessante é que é o seguinte, esse homem, ele teve a possibilidade de casar de fato com uma mulher virtuosa. De uma mulher que teve um passado assombroso, como ex-moabita. De uma mulher que já tinha sido casada, é verdade. Mas uma mulher que toda a cidade testemunhava a respeito dela, dizendo, não há ninguém como ela. Só que, olha o pensamento dele, calma aí, eu vou mantê-la, vou manter a sogra, vou gastar o dinheiro resgatando o terreno, vou fazer um filho nela, e o nome que vai ser afamado em Israel vai ser o nome dele. Ah, daí não dá, né, criar filho dos outros. Então, por conta disso, ele faz o quê? Passa para Boaz. Olha a ironia da Escritura. Na intenção de não investir no nome de outro homem, na intenção de investir em seu próprio nome, o que a Escritura diz é que esse homem nem nome tem. É o fulano. Não é este o nome que nós damos para pessoas desconhecidas? Ah, eu conversei lá com fulano. Nem dá atenção, nem lembra. Na intenção de deixar o seu nome forte, ele é totalmente desconhecido e esquecido, nem sabemos quem é. Em contrapartida, Boaz, que pensou, em primeiro lugar, em ser fiel a Deus, que pensou em deixar o nome de Malom ainda vivo através da descendência. Até hoje nós elogiamos Boaz. Nós temos ele como um referencial de homem de Deus. Até hoje ele é lembrado, falado e tido como um exemplo. E você vai ver no final do capítulo, Boaz faz parte da história da redenção de Israel. Sim, o nome dele está na genealogia de Jesus Cristo. Tudo por conta do quê? De um homem que não se preocupou apenas em fazer o seu nome grande, mas em fazer aquilo que era reto diante do Senhor, em obedecer a Deus. Mas você sabe que nessa história, nós não estamos para Boaz. Nós estamos mais para quem? É para o fulano. Este é o modus operandi do ser humano. Pensar em si. Apenas em si. Querer fazer um nome para si. Querer ser imortalizado. Onde as pessoas vão, ele quer o quê? Quer continência, quer que as pessoas façam de tudo. Não é verdade? Quantas coisas nós deixamos para trás? Simplesmente porque, olha, se eu fizer isso, é bem provável que fulano nem me reconheça. Para quê? Para que eu me gastarei e me deixarei gastar em prol do outro que talvez nem vai dar o valor necessário? Todavia, a vida de Boaz é um exemplo da vida cristã verdadeira. E qual é a vida cristã verdadeira? Aquela vida que não pensa apenas em si. Aquela vida que olha para o fulano do lado e se preocupa com ele também. Boaz, ele é uma sombra do que seria o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se você acha que o que Boaz fez, meu irmão, minha irmã, é de fato algo louvável, você não tem noção do que o nosso Senhor fez. Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, diz a Escritura, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Você imagina, o Deus que fez o universo, maior que todas as coisas, ser comprimido a ponto de caber dentro da barriga da tia Maria. Isso aí já é uma baita humilhação, humilhação demais. Mas ainda assim ele se submeteu aos seus pais. Você consegue imaginar? Jesus, o Filho de Deus, obedecendo o seu Zé, a Dona Maria. A mãe dele fala, moleque, vem para dentro, está na hora já. Sim, senhora. É difícil, mas ele fez. A Escritura diz que em tudo ele era submisso. Ele foi humilhado, escarnecido, morto e sepultado. Mas sabe qual era a grande preocupação do nosso Senhor? Era conosco.
em nos abençoar e nos proteger, assim como Boaz fez com Ruth. Jesus, ele conta o custo que ele teria para resgatar a minha e a sua vida. E esse custo não é em dinheiro físico, não. Não é em papel moeda. O custo foi muito alto. Ele analisa o prejuízo e diz: puxa, terei que morrer. Ainda assim, o que ele faz? Paga o preço. É por isso que Boaz, ele é apenas um símbolo do que o nosso Senhor verdadeiramente faria por nós. O Senhor que não se preocupou com seu próprio nome, mas sim em resgatar ex-moabitas como nós, ímpios, perdidos, perversos, mas ainda assim resolveu ter misericórdia da minha e da sua vida. E o segundo princípio é o que nós vemos: misericórdia, transformação e grandeza. Acompanhe comigo o versículo 7, Ruth 4, do 7 até o 10. Vai dizer assim: este era outrora o costume em Israel, quanto a resgate e permutas. Permutas são trocas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e todo o povo: sois hoje testemunha de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom. Até aí tá bom. Olha para cá, por favor. Os mais antigos talvez devem lembrar. É um costume um tanto quanto peculiar, né? Qual que é a prova que você vai me pagar? Por exemplo, eu faço um negócio com o Wanderson lá. Qual que é a prova que você vai me pagar? Tó, Wanderson, leva aqui meu sapato. Hoje em dia não se faz mais isso. Mas lembra os mais antigos que tinha a questão do fio do bigode? Arrancava assim, ó, tá aqui. Era apenas um símbolo da palavra. Era apenas algo cultural naquela época para dizer: não voltarei atrás. Hoje precisamos fazer algo parecido com isso? Claro que não. A Escritura diz: seja o seu sim, sim, o seu não, não. Ou seja, se você disse que fará algo, faça. Faça. Pastor, mas depois eu analisei bem e eu vi que eu ia sair no prejuízo. Faça. Não é assim? O que significa seu sim, sim, seu não, não? Sim na hora de prometer, sim na hora de cumprir. Daí seu filho liga para você e diz: pai, na hora que chegar, vamos jogar bola? Vamos. Daí você faz hora extra, o patrão te dá o maior esporro no serviço, você chega loprado da vida, tá o moleque com a bola debaixo do braço e com o meião já no joelho. E aí, pai, vamos jogar bola? Você, você não sabe a tarde que eu tive. Não. Não foi sim na hora de prometer? Sim na hora de cumprir. Falou que ia? Vá. Falou que faria? Faça. Essa negociação, ela teve benefícios para Boaz? Claro que teve. Mas ela também foi muito custosa, financeiramente falando. Primeiro que ele já teve que meter a mão no bolso e reembolsar, dar uma dinheirada para adquirir aquelas terras de Noemi. Gastou dinheiro para readquirir aquelas propriedades. Gastou dinheiro para sustentar Ruth durante toda uma vida. Sustentar a mulher, você sabe, o negócio é caro. É caro o negócio, gente. Quando começa com progressiva, ai, Jesus amado. Mas faz parte. Você imagina Boaz, ele mete a mão no bolso, gasta com a terra. Sustenta Ruth. E a sogra dela também. Calma aí, mas eu vou casar com você e eu vou ter que sustentar a mulher do seu ex-marido. Sim. Imagina o ânimo dele, hein? Nem sogra dele era. Mas tudo isso era apenas algo financeiro. Boaz sabia que talvez o maior prejuízo seria com seu próprio nome, porque a lei em Israel era o seguinte: se algum homem morreu sem filho, o irmão, o próximo, deveria casar com aquela mulher. E o primeiro filho que tivesse, a lei do levirato dizia que o primeiro filho seria considerado filho do falecido. Com qual objetivo? Para que o nome dele não se apagasse do seu povo. Então, Boaz, além de fazer tudo isso, ele faz sabendo que o filho que ele tiver não seria considerado filho dele. É claro que eu e você, nós temos o dever de olhar para Boaz e remetê-lo a Jesus Cristo. É isso que você devemos fazer.
Pensa em Jesus, o santo. Ele, enquanto viveu aqui na terra, foi chamado de demônio. Sim, disseram para ele: você tem demônio. Uma coisa é alguém falar para nós, né? Outra coisa é as pessoas olharem para o Filho de Deus, para o Santo de Israel, e disserem: endemoniado. Jesus, ele não nasceu no Sírio-Libanês de Israel, entre os bichos. Pastor, mas ele começou a vida mal, isso é verdade. E como que ele terminou? Pior ainda, entre ladrões. Consegue ver? A própria família de Jesus Cristo dizia que ele era um maluco lunático. Nem seus próprios irmãos criam nele. E ele fez tudo isso com qual objetivo? Resgatar aqueles que eram dele. Jesus Cristo, de fato, arriscou o seu nome. Se nós pudéssemos comparar nós com algum personagem dessa história, seríamos, bem provável, as testemunhas, mas também seríamos esses redimidos. Nós seríamos a Ruth da história. Aquele que tinha o passado totalmente pervertido, perdido, que não era do povo de Deus, mas ainda assim aprove ao Senhor, em sua infinita graça, resgatar. Todavia, este casamento de Boaz e Ruth, ele trazia uma expectativa em relação ao futuro também. O futuro que eu digo, o futuro da nação de Israel e o futuro nosso também. Você vai ver. Acompanhe comigo o versículo 11 e o versículo 12 de Ruth 4. O versículo 11 vai dizer assim: todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efratá, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, e que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Olha para cá, por favor. Para o povo de Deus, significava que haveria continuidade às promessas do seu Senhor. Eles criam que, de fato, que através daquilo ali que Boaz estava fazendo, era um sinal de que as promessas de Deus continuavam válidas. Aqui na história, nós vemos que moabitas, pessoas que não eram do povo de Deus, lembra qual era a origem do povo moabita? Duas mulheres embriagam o próprio pai e engravidam dele. Essa era a nação moabita. É por isso que esse povo, eles não podiam passar na porta da igreja, porque Deus não os aceitava. E então, nessa história nós vemos Deus tendo misericórdia de um povo com pecados horripilantes como os moabitas. Sabe qual que é a diferença? É que aqui o Senhor usou essa oportunidade para resgatar os moabitas. E isso que ele fez, não resgatou apenas aqueles moabitas, resgatou os pindenses, os taubatianos, os josuenses, porque nós não estamos em posição superior à posição que Ruth tinha, de forma alguma. Mas ainda há uma promessa maior. A promessa de uma semente, como nós lemos aqui. Como assim? Lembra a primeira vez, lá em Gênesis, quando é colocado sobre a promessa de que um dia o descendente da mulher, de fato, pisaria, destruiria Satanás? Em Gênesis 3,15, eu coloquei ele, põe ele, por favor. Gênesis 3,15 é a primeira vez que aparece essa promessa. Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher. Aqui é Deus repreendendo Satanás através da serpente. Por conta, lembra? Eva caiu lá no conto do vigário e comeu o fruto e levou para o seu marido e aquela lambança toda. E então, Deus repreendendo Satanás, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Descendente quem? Da mulher. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa passagem aqui, todos os teólogos concordam que ele estava se referindo à semente da mulher, que era Jesus Cristo. Que na cruz do Calvário, o nosso Senhor, ele foi ferido no calcanhar. De que forma? Através da morte. 3 dias.
ele foi ferido. Todavia, ele feriu a cabeça e venceu a morte de uma vez por todas. E por conta de sua morte e ressurreição, hoje a morte não tem mais o poder sobre os filhos e filhas de Deus. Eles têm poder apenas sobre a morte do nosso corpo, mas o nosso corpo é apenas o tabernáculo ao qual nós vivemos aqui e que um dia deixaremos e voltaremos para o Senhor. Esta promessa percorre por todo o Antigo Testamento. E nós vemos toda a história da Escritura. O diabo tentando aniquilar aquele que poderia ser a semente, que o destruiria no futuro. Porque convenhamos, se você sabe que, olha, pode ser que ali tenha a pessoa que vai destruir a minha vida, o que você vai fazer? Olha, eu vou matar todo mundo. É assim que acontecia com os reis, é assim que acontecia nas antigas civilizações, e foi assim que o diabo tentou fazer. A partir dessa promessa ele sabia, olha, eu preciso descobrir quem é este, porque eu destruindo aqui, eu já resolvo os problemas. Tanto é que logo na primeira geração, Caim mata Abel. Ora, matando aqueles dali, talvez não haveria mais posteridade. O diabo triunfa. Nós vemos as forças do mal o tempo todo tentando colocar um fim naquele que poderia ser o prometido. Lembra lá no Novo Testamento? Onde Herodes, o rei, é avisado que tinha nascido o Salvador, o rei de Israel. E o que ele faz? Todas as crianças de 2 anos para baixo, matem. Matem todos. Qual que era a finalidade? Calma aí, o Messias nasceu. E de acordo com o tempo aqui, não tem mais que 2 anos. Como que eu resolvo o problema? Ora, mato todas as crianças, e assim eu não serei destruído. E assim ele faz. Mas antes de chegar nessa parte do Novo Testamento, tem aqui esta parte da história de Ruth e de Boaz. Israel vivia na expectativa deste descendente. No versículo 11 diz assim, olha, que a tua casa seja como a casa de Raquel e Lia. Ele se refere às esposas de Jacó, que também não eram do povo de Deus. Mas ainda assim, elas trouxeram a descendência para o povo do Senhor. Delas vieram quem? As 12 tribos de Israel. Ou seja, aquelas pessoas estavam dizendo que essa semente do povo de Deus continue em vocês, Boaz e Ruth, Moabita. Outra grande promessa aqui no versículo 12, seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Já estou encerrando. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que ele teve de Tamar. Se você ler Gênesis 38 e tiver estômago para ler, leia depois em casa. Você vai ver que essas testemunhas aqui, elas lembram de um episódio horripilante que aconteceu na história de Israel. Mais um. Não apenas a nação moabita surgiu de um pecado terrível, mas aqui Judá, lembra de onde que viria o Messias? Haviam 12 tribos. E o Messias viria de uma tribo. E a tribo que ele viria era a tribo de Judá. Ele viria de Davi, Davi era da tribo de Judá. Leia Gênesis 38 e olhe como que foi a história de Judá. Diz a escritura que Tamar, ela casa-se com um homem, e aquele homem era perverso demais, o filho primogênito de Judá. Deus o leva por conta da sua perversidade. Não vai. E então, por conta da lei do levirato, o seu segundo irmão faz o quê? Assume ela, casa, para suscitar descendência. E aquele irmão também era perverso, porque toda vez que ele ia ter relação com ela, diz a escritura que ele jogava o sêmen fora. Ou seja, não vou deixar descendente para o meu irmão, porque vai ficar o nome dele, não o meu. Algo maligno diante do Senhor. O Senhor também o mata por conta disso. Então Tamar só vê que ela tem um cunhadinho pequeno, e o seu sogro diz assim, olha, faz o seguinte, volta para a casa dos seus pais. Fique lá. Quando esse filho estiver grande, eu chamo você de novo. Então ele vai suscitar sua descendência. Só que você imagina ela, já perdi o marido, perdi o segundo, eu vou arriscar esperar esse menino crescer? Sabe o que ela faz? Ela se veste de prostituta, se fantasia de mulher da vida, vai para o ponto, e naquele ponto passa o seu sogro. E então ela deita-se com seu sogro e engravida dele. Percebe que são só histórias terríveis? Dessa terrível história veio Judá. Deste homem que saía com prostituta. A misericórdia de Deus
o alcançou, e através da semente dele veio aquele que salvaria a mim e a você hoje. Para mostrar para mim e para você, meu irmão e minha irmã, que não há histórias boas na Escritura. Não há pessoas boas. É o que Paulo diz, não há um bom, nenhum sequer. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Mas ainda assim, mesmo com histórias horripilantes como essas, como a minha história, como a história de muitos aqui, ainda assim o Senhor consegue ser misericordioso e resgatar aqueles que se arrependem dos seus pecados. Leia a Escritura, olha Salomão. Diz a Escritura que Davi era rei e um de seus filhos reinaria depois dele. E Davi tem um caso com Betseba, mulher de Urias, e manda matar o cara para poder ficar com a mulher, porque ele já tinha adulterado. E então, todas as mulheres queriam ter um filho do rei. Qual foi a mulher que teve? Betseba. Betseba perdeu o primeiro filho, mas engravidou de novo, e daquele adultério, a misericórdia do Senhor reinou, e dali veio Salomão. A história de Ruth, vindo de Moabitas, um povo incestuoso. Judá, um homem que ia atrás de prostituta. Deste homem, desta tribo, viria o Salvador do mundo. Isso aqui é apenas um reflexo da minha e da sua história. Nossa história não é muito diferente dos Moabitas, não é. Nossa história não é muito diferente de Judá. Não é. Mas assim como nós temos histórias terríveis como a deles, e o Senhor, em sua infinita graça, teve misericórdia deste povo, assim acontece conosco também. Ruth diz a Escritura que ela abandona o seu povo, abandona os seus ídolos, os seus hábitos, e volta com sua sogra para servir o Deus verdadeiro. Isso é conversão, abandonar os velhos hábitos. Por conta disso, ela foi aceita. O Judá se arrepende também. Davi se arrepende. Vocês conseguem ver que não importa o quão escabrosa seja a nossa história, se houver arrependimento, também há chance de resgate, de restauração. Mesmo que os nossos passados possam ser os piores possíveis, no Senhor, sim, há restauração e misericórdia. E perceba o desejo dessas testemunhas aqui. Que as famílias que sairão de vocês glorifiquem a Deus. Que a sua família, Boaz, e desta mulher, que não importa o passado que ela teve, o que importa é que agora ela está no Senhor, e aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Que a família de vocês glorifiquem a Deus. Eu pergunto para você, minha irmã, minha irmã, é este o seu desejo? Que a sua família glorifique a Deus, que a sua vida, seu marido, esposa, os seus filhos glorifiquem a Deus? Ou o que você planeja para o seu filho é apenas uma conta bancária gorda? Um diploma de 2 universidades, carros luxuosos, é isso? Se for apenas isso, eu venho falar para você, são ridículos os seus objetivos na vida. Nós, como cristãos, podemos sim, é claro, traçar planos e metas aqui. Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nós podemos ter planos aqui para essa vida, mas que eles não sejam o nosso objetivo final. Porque o nosso objetivo final deve ser sempre a glória do Senhor. Você quer que seu filho, de fato, seja conhecido assim como Aquiles foi, tenha um nome eternizado? Ou você quer que o seu filho viva para a glória de Deus, servindo o povo do Senhor? Perceba que a matemática de Deus, às vezes, não é exata. Por mais que a matemática seja uma ciência exata, a de Deus, às vezes, foge essa regra. Quem quiser achar a sua vida, perde. E quem perder, acha. Só é livre aquele que é escravo de Cristo. Aquele que quer ganhar esteja disposto a perder. Percebe que a lógica de Deus foge da lógica humana? Aquele que queria fazer o seu nome afamado. Nós lembramos dele hoje como fulano. Você pode chegar essa semana e contar para o seu filho, para os seus parentes. Você aprendeu sobre quem na Bíblia no domingo, neste culto?
Ah, sobre fulano. Qual fulano? Fulano. Não, mas qual o nome do fulano? Não, era fulano mesmo, ninguém sabe. Fulano. Aquele que queria fazer o nome afamado não passa de fulano. Em contrapartida, Boaz, que pensou no outro, que pensou em ser fiel a Deus. Estamos até hoje dizendo, siga o exemplo desse homem, de caráter, de trabalhador, de honestidade, sem querer fazer o seu nome grande por conta do amor que ele tinha a Deus. O seu nome dura para toda a história. Porque você sabia que há nomes que a morte não leva, apenas pega emprestado. Não leva, não apaga, apenas empresta. Preocupe-se, meu irmão e minha irmã, mas em amar e servir a Deus. Coloque isto, de fato, como seu objetivo existencial. Lembra do que Paulo diz em 1 Coríntios 13, que o amor não busca os seus próprios interesses. Ou seja, pare de ser medíocre e pensar apenas em si. Isso que eu tenho pregado nas últimas quartas em Romanos, a mesma coisa. Pense no próximo, pense no mais fraco. Porque a única forma de garantir a eternidade do seu nome é você estar unido ao nome do Senhor. Não há outra possibilidade. Convenhamos, quantos aqui conseguem lembrar de um cantor famoso da década de 80? Não estou nem tão longe, gente, 40 anos. Ah, pastor, eu não lembro. Talvez você lembre algum. E da década de 20? Ah, pastor, não era nem nascido aí, pegou pesado, hein? Sabe por quê? Esses nomes, eles somem. Eles vão embora. Agora, quem dirá lembrar de alguém lá do século IV? Não lembramos. Busque fazer o nome do Senhor grande. Sabe como? Amando o Senhor, como ele diz. Amando acima de todas as coisas. E a segunda maneira, amando o próximo como a ti mesmo. Esta é a verdadeira grandeza diante do Senhor. Amá-lo e amar o próximo. A única forma de fazer o seu nome grande é aprender a abrir mão de si. É aprender a deixar de ser egoísta. É reconhecer a sua pequenez como Moabita, igual Ruth fez. E se abrigar em Jesus Cristo. Não há outra forma. Reconheça o seu passado pecaminoso e faça como Ruth. Clame pelo abrigo do Senhor. Fala, Deus, tu sabes o meu passado. E Ele sabe. Coisas que o seu melhor amigo não sabe, que o seu pastor não sabe, que o seu pai não sabe, que o seu cônjuge não sabe. Coisas que se as pessoas que são amigos de você soubessem, talvez sentiriam vergonha do amigo que tem. Sabe aquilo que você fez que você sente nojo de si mesmo? Tem uma má notícia para você. Deus sabe. Mas a boa notícia é que se você reconhecer que Ele sabe e se arrepender disto, assim como Boaz, que resgatou a Ruth de uma vida totalmente promíscua, pervertida, de um povo totalmente pagão, assim o Senhor também fará comigo e com você. Se estivermos unidos a Ele, o máximo que vai acontecer comigo e com você quando morrermos é a morte levar o nosso nome emprestado. Apenas isso. Porque o que a Escritura diz que nós temos um nome maior do que Rafael, do que Robson, do que Paulo. Nós temos um nome maior, nós temos um nome cristão. E este nome, diz a Escritura, que ninguém pode levar. Que a morte, ela vai apenas levar o nosso corpo, mas que um dia todos nós, aqueles que creem no Senhor, que se arrependeram do seu passado, ressurgirão em glória, porque serão resgatados pelo sangue do Cordeiro. Amém, meus irmãos?